Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos aqui e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. É interessante que nós estamos fazendo isso a partir do capítulo de número 20 de Jeremias, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o finalzinho desse capítulo de número 20, o verso de número 18. Olha só o que Jeremias diz, a pergunta que Jeremias faz: por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? É uma pergunta que Jeremias lança a Deus, né? Deus é todo-poderoso, o Deus gracioso, Deus misericordioso, está sendo aqui numa pergunta de Jeremias, talvez confrontado. Mas olha só, é interessante pensarmos o seguinte: a pergunta de Jeremias, humanamente, é impossível de ser respondida. Jeremias não tinha resposta para isso, e nenhum homem que estava à volta de Jeremias tinha resposta para isso. E talvez você hoje esteja fazendo essa pergunta a Deus: por que, Senhor, eu estou vivendo tal problema na minha vida? Por que, Senhor, eu tenho que lidar com tamanha dificuldade na minha vida? Lembrando que o capítulo 20 de Jeremias é retratado e pode ser retratado como uma noite escura da alma de Jeremias, né? Onde ele está enfrentando um turbilhão de problemas. Então, ele termina com essa pergunta que ninguém pode responder. Mas veja bem que Deus responde a pergunta feita no verso 18 do capítulo 20 por Neemias. Deus deu a resposta a Jeremias lá no começo, quando ele o chamou para o ministério. O profeta só precisava ser lembrado da primeira coisa que Deus lhe falara. Veja só, lá em Jeremias, capítulo de número 1, o verso de número 5, acompanha comigo o que é que diz naquele texto. Observa lá, Jeremias 1, verso de número 5, Deus dando a resposta à pergunta que Jeremias faz lá no capítulo 20, o verso número 18. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha só, portanto, a pergunta de Jeremias, feita no capítulo 20, no verso 18, foi respondida no capítulo 1 de Jeremias, no verso de número 5. Jeremias apenas tinha esquecido, e isso acontece comigo e com você às vezes. No meio da dificuldade, no meio das lutas, no meio dos problemas, nós somos tendenciosos a esquecermos de que Deus está conosco, de que Deus está cuidando de nós, de que tudo que nós estamos passando ou vivendo há um propósito. E qual é o propósito disso? Para a glória de Deus. Jeremias lança a pergunta e nenhum homem poderia responder, mas Deus o responde perfeitamente, e Deus responderá a você também as perguntas que você lançar a ele. Ou não, mas a palavra de Deus certamente trará para você esclarecimento, conforto e esperança para enfrentar as lutas diárias que se levantarem. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde, e eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.